Oi pessoal, hoje a gente veio aqui num vídeo diferente, num ambiente diferente, na sala de casa, para poder comemorar os 21 anos desse garotão. Fred fez 21 anos ontem, dia 12 de setembro. É uma idade que é um marco, nem todos os cães chegam. E esse vídeo tem o intuito de, além de ser uma comemoração, ficar registrado os 21 anos aqui do nosso Fred, passar para vocês a mensagem de que é difícil, é desafiador ter um animal de 21 anos em casa, mas é possível. E além da gente desejar que o cão de vocês chegue a 20, 21, 22, que passe muito a idade do Fred, passar também a mensagem de que vão ter muitos desafios, vão ter perrengues, o animal vai ter necessidades especiais, mas que com paciência e dando suporte, você consegue dar conta. Então a gente vai contar a história do Fred, o que ele tem de problema de saúde e de mobilidade hoje e como que a gente faz para lidar com isso e como que é a nossa rotina com esse milagre que anda. Então, pessoal, o Fred, ele chegou para mim em 2002. A história dele é o seguinte: ele foi um filhotinho abandonado junto com mais outros 5 filhotes. Por quê? Porque a mãe dele era uma labradora matriz, né? A dona dela vendia filhote e a maioria das casas na região onde eu morava era uma encosta de morro, uma área de preservação ambiental, então você não pode erguer muros, coisas do tipo. Então as casas, os fundos das casas eram de cerca de arame. Algum vira-latazinho sem vergonha pulou a cerca e cobriu a cachorra dela. Resultado, 6 filhotezinhos mestiços. E um rapaz que trabalhava lá na rua, trabalha fazendo serviço de caseiro, né, limpando quintais, limpando caixas d'água, essas coisas. Ele foi fazer uma limpeza no quintal dessa senhora e no fundo do quintal dela achou a caixinha com 6 filhotes. Perguntou pra moça se ela queria, ela falou que não. E dava pra ver claramente que ela não queria, porque os filhotes estavam todos abandonados com sarna, verme, desnutridos. Ele pegou esses 6 animais e botou na carrocinha dele e saiu oferecendo pela rua. Se alguém queria algum filhote. Meu pai queria um cachorro, nós tínhamos perdido um cachorro há menos de 6 meses, mais ou menos. Um cachorro também que viveu bastante, morreu com 18 anos. Então meu pai falou, não, eu quero um filhote. Ele falou, escolhe aqui um filhote. Meu pai chegou na caixinha, viu lá o filhote que estava com a carinha melhor e pegou ele pra gente. Nós pegamos ele tinha talvez menos de um mês de vida, ele era bem pequenininho, maior que uma palma de mão, um pouco. Já, como eu falei antes, bem debilitado por sarna, com a pele horrível, com várias áreas sem pelo, né? Com a pele encrustada de sarna, com bastante verme. Até pelo abandono, né? Sem nenhuma vacina, né? Sem nenhuma vermifugação. Então nós levamos ele para a veterinária, ele foi tratado, teve todas as vacinas, né? Foi vermifugado, foi tratado da sarna, ficou bem melhor e cresceu conosco forte, bem saudável. Fred nunca foi um cachorro de estar indo muito ao veterinário, de estar tendo muitos problemas de saúde. Ele passou grande parte da vida bem saudável. Sim, fora as vezes que ele fugiu, que meu sobrinho foi passear com ele no horto, aqui em Niterói. Ele viu um grupo de cachorro de rua e se bandeou pro lado deles e acabou fugindo com esse grupo de cachorros. Ficou 3 dias curtindo com os amigos dele na rua e a gente preocupado, divulgando foto dele em rede social para se as pessoas achassem, tivessem informações dele. Mas 3 dias depois, lá estava ele no portão de casa deitado. Minha mãe acordou, foi na padaria, 6 horas da manhã ela estava ali deitado, esperando alguém abrir o portão. Então nesse dia nós também levamos ele pro veterinário. E ele lá, só as cachorras. E ele curtindo a noitada com as cachorras, né? Mas levamos ele no veterinário também, ele fez alguns exames, mas graças a Deus não pegou nada. Gente, é um dos pontos, né? Que pessoas só se preocupam em castrar fêmea, porque fêmea volta com a barriguinha cheia de cachorrinho pra casa. Por que tem que castrar macho? Por isso, um dos motivos. Macho foge, vai pra rua,
briga, volta machucado para casa. Isso quando não é atropelado durante a fuga. Se volta para casa, que às vezes nem volta. Ele deu sorte que ele voltou. Fred ainda sentiu fome, a barriga pesou, acabou a esbórnia, falou, não, já peguei as caixinhas que eu queria, vou voltar para casa que eu tô com fome. Eu acho que talvez porque também não foi uma distância curta, digamos que o horto ficava uns 3 quilômetros, uns 3 quilômetros de onde eu morava. Acho que ele percebeu que a vida das duas não é... Cagou tudo. Então, estamos com problemas técnicos porque está rolando almoço na cozinha, entendeu? Então, nós vamos dar continuidade. Problemas técnicos? Estamos gravando aqui na sala. Por favor, faça silêncio. Continuando. E fora isso, né, ele passou uma vida muito saudável. E de uns 5 anos pra cá, 6, ele começou a apresentar os primeiros problemas, assim, da terceira idade dele, né? Não, tem menos. Porque eu fui apresentá-lo ao senhor Frederico em 2017. Então eu não conhecia. Uns 6 anos pra cá. E quando eu conheci Fred, ele ainda lepo, fagueiro, pimpão, forte. E corria, pulava, dava mortal carpado. E eu não tinha nada de terceira idade. Porque quando você me falou a idade dele, eu tomei um susto. Eu achei que ele tivesse no máximo uns 8 anos. E ele já tinha o dobro disso. Ele já tinha 16. Então, digamos que desse período pra cá, ele começou a apresentar os primeiros problemas de terceira idade dele, né? A gente começou a notar ele ter dificuldades na audição, né? Dificuldades de visão. Porque ele começou a não responder mais. Isso aí. A ser chamado, começou a não responder mais com facilidade. Ele começou a não focar o olhar mais na gente, né? Então a gente começou a perceber que ele estava começando a ter problemas de visão. Ele já não, quando a gente chamava ele sempre olhava pra gente, vinha. E depois de um tempo ele começou a virar mais o ouvido para o nosso lado, para ouvir onde nós estávamos, né? Para descobrir. Agora ele tá. Aí quando ele quer levantar um pouquinho, agora ele chora. Ele chora pra gente levantar ele. Ele ficar deitado, quer ficar sentado. Chora pra gente levantar um pouco. A câmera não tá pegando meu melhor ângulo. Então a gente começou a notar, a partir disso, que ele começou a ter perda, né? De audição e de visão. De uns 2 anos pra cá, mais ou menos, foi a primeira vez que ele teve relíquia, ele começou a decair bem. Então a gente começou a ver que ele precisava de cuidados mais especiais. Ele começou a andar se guiando pelas paredes. Tanto é que todas as paredes tinham uma marca preta no meio da parede, que ele andava se arrastando para se guiar. E depois de um tempo as paredes começaram a ficar encardidas com ele, de tanto passar nas paredes, né? Todas as paredes tinham a marca do Fred no meio. Porque até pouco tempo o Fred morava com a minha sogra, a mãe do Laerte ainda, porque ela mora sozinha, né? E o sobrinho do Laerte mora lá também, mas assim, ele não fica muito em casa. E o Fred ainda era bem forte e não castrado. E a gente tem uma pastora aqui, a Mayuri. E a Mayuri, até o ano passado, foi ano passado, eu acho que a Mayuri, né? A Mayuri foi castrada ano passado. E o Fred era muito taradinho. Mesmo sendo um senhor de 20 anos, o Fred ainda era muito esperto, bem fortinho e muito taradinho. Então a gente ficava naquela. Trazer o Fred com uma fêmea ainda sem castrar, não ia dar muito certo. Então tinha que primeiro castrar a Mayuri. E a mãe do Laerte também não queria ficar sozinha. Então acabava que o Fred ficava fazendo companhia, né? Ele fazia um alarde, fazia um barulho caso tivesse algum movimento. E a perninha dele tá dobrada aqui, né? Tá. Então o Fred era a companhia, era o alarde, era o alerta, né? Caso tivesse alguma movimentação diferente no portão. Porque ele ainda era muito esperto. E aí, depois dessa última relíquia que ele teve, agora mês passado, a gente trouxe ele de vez pra cá. O Laerte ficava indo lá, eu ia lá de vez em quando, fazia uma geralzinha nele. Aí dessa vez, depois que a gente fez a obra aqui do lado, que fez a cobertura, aí a gente trouxe ele de vez pra cá, porque aí tem como dar uma condição melhor pra ele. Então hoje, né, foi quando a gente fez aquele raio-x, foi 2 anos atrás, mais ou menos. Nós fizemos o raio-x e começamos a descobrir. Foi ano passado. O raio-x? Então. Foi julho do ano passado. Então no ano passado nós começamos a descobrir. Porque ele começou a falsear as patas traseiras. A gente começou a descobrir os problemas mais sérios dele. Agora ele quer descer sozinho.
Fred. Ai, meu Deus. Ele é assim, e ainda é rebelde. Isso é o lidar com um cachorro idoso em casa. Ele não tem mais a mobilidade, mas ele quer fazer as coisas que ele fazia quando era novo, porque a cabeça dele registrou que ele consegue fazer o movimento. Mas o corpo dele não responde mais. É como um idoso mesmo que perdeu mobilidade, mas ele ainda acha que ele tem aquela autonomia. Quando a gente fez o raio-x que levou ele para um centro de diagnóstico que tem aqui perto de casa, o raio-x do Fred mostrou que as últimas vértebras dele estão fusionadas já, por conta do desgaste ósseo, degeneração óssea. Ele tem osteofitose, que é o bico de papagaio. Ele tem artrite e ele tem artrose e displasia coxofemoral. Nos dois lados. Então, mobilidade para ele teria que ser uma coisa assim zero. E ele ainda anda. Ele não está mais conseguindo se levantar. Levantar para ele está sendo uma coisa muito difícil, mas se você levantar ele, ele anda. Igual um robozinho, mas anda. E até o levantar, ele parou de se levantar tem uma semana. Porque até semana passada ele ainda levantava. Agora que ele perdeu mesmo totalmente força muscular, que ele pede pra gente levantar ele. Então a gente tem os cuidados assim de tentar manter ele em ambiente que não escorregue. O piso é antiderrapante, mas mesmo assim o piso antiderrapante ainda dá uma escorregada. Aí o que a gente faz? Tenta forrar uma superfície que não derrape. A gente usa de ou emborrachado ou papelão para poder fazer algum tipo de aderência. Às vezes ele emborca a água dele na tentativa de beber, molha tudo, sai escorregando e fica parecendo assim o super doguinho. Hoje ele fez isso. Foi beber água, virou a vasilha e escorregou na própria água que ele derrubou. Parece um super doguinho querendo voar. Ele já não enxerga quase nada, ele tá surdo. Não totalmente, ele ainda escuta alguma coisa, mas tá parcialmente surdo. Ele tá com os sinais de síndrome de deficiência cognitiva. Tem dias que ele troca completamente a noite pelo dia. Ele tem bebido muita água. Então, a gente tá na dúvida se ele bebe água e esquece que bebeu, ou se a questão da água é alguma coisa já com relação ao pâncreas dele que tá começando a falhar. Porque em função da relíquia que ele teve há pouco tempo, ele teve que tomar corticoide. Então, e como ele já é um cachorro que não é mais garotão, fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Mas isso a gente vai avaliar também. Eu vou fazer uns exames de sangue nele para poder ver como é que tá. E porque a síndrome de disfunção cognitiva faz isso também. Às vezes o cachorro bebe água, esqueceu, bebeu, come, esqueceu, comeu e procura de novo. Ele pede, ele chora pedindo de novo. E ele tá assim. Tem dias que ele não quer comer, tem dias que ele quer comer toda hora. Ele acaba de comer e ele pede, como se ele não tivesse dado comida pra ele. Quando lá ele sai de casa, parece que ele sente o cheiro. Que ele chora e ele perturba o juízo a noite toda. Não, meu filho, peraí. Ele chora e ele perturba o juízo a noite toda. Você vê, agora ele fica em pé. Tem horas que ele consegue, tem horas que não. Você vê, ele tá naquele período de transição entre... Aqui ele tá numa manta, a manta de pelúcia artificial. Aí a pelúcia, ela dá atrito. Então ele faz atrito com a pata, ele consegue levantar. Se for no piso liso, como o piso daqui da sala é liso, ele vai tentar levantar e ele espatifa no chão. Quando ele vai pra casa da mãe, que a mãe dele também tem problema de saúde, ele vai dormir lá. Gente, mas ele tira o dia, a noite, pra testar a minha paciência. Parece que ele descobre que eu não tô em casa e começa a chorar. Ele sente o cheiro, papai não está. Papai não está. Eu vou perturbar o juiz a noite toda. Ele chora por tudo. Ele chora pra beber água, ele chora pra comer, ele chora pra levantar, ele chora pra cagar, ele chora pra mijar, ele chora pra eu ir lá olhar pra cara dele. Ele olha pra minha cara, o que você quer, Fred? Ele olha pra minha cara e nada, e para de chorar. Meu filho, sério? Às vezes ele quer que eu fique acompanhando ele dando voltas, que nem o peão da casa própria. Aí você vê, tem horas que ele tá assim, mas tem horas que ele tá mais quietinho, agora ele tá mais agitadinho um pouquinho, porque o negócio é se posicionar. Ele acha uma posição, ele consegue ficar, mas enquanto ele não acha, ele fica assim meio angustiado. E a síndrome de deficiência cognitiva faz isso também. O animal pode oscilar entre períodos de
sono, de muito sono, de dormir, de roncar, de babar e períodos de agitação sem motivo aparente. O cachorro fica assim meio agitado, meio hiperativo do nada, resmungando, vocalizando. Você vê, ele está sentado. Toda vez que ele para assim sentado, ele se agita. Basta levantar ele, ajeitar ele, aí ele para. Aí ele para de chorar. Ele ainda tá, mas a síndrome faz isso. Ó, aí como o ele tá animal agitado. fica. Aí do nada depois para e sossega. É como se desse uns picos. Ó, E assim, aí tem que ir acalmando ele. tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência, porque é um animal que não tem mais controle sobre ele mesmo. Às vezes ele não tem controle sobre urina nem defecção. Ele faz cocô deitado, ele faz xixi deitado, ele não tem mais coordenação. Ele quer fazer umas coisas que ele não consegue, que ele não pode. Ele fez essa conjuntivitezinha no olho, agora a gente tá pingando, começou a pingar colírio antibiótico. Aí sabe, é uma coisinha. Aí antes ele tava com um problema de pele, aí tinha que ficar dando banho com shampoo. Ele teve uma baixa de imunidade há pouco tempo, deu malacésia, sabe? Aí são várias coisinhas que vão aparecendo em função da idade. Porque baixa a resposta imunológica, tem as questões cognitivas e tem que ter paciência. E eles testam a paciência. Então, tem hora de dar vontade de ganhar? Tem, não vou mentir. A gente tem que respirar fundo, contar até 10, olhar pro cachorro e pensar, não, gente, é um bichinho, ele não tem culpa. Todo mundo vai envelhecer um dia e, assim, é uma sorte você conseguir fazer com que seu animal chegue a uma idade dessa. Porque é muito triste. A minha Weimaraner, ela chegou aos 12 anos. Ela começou com os sinais de síndrome de deficiência cognitiva aos 8 anos. 8 anos ela começou com artrite e com os sinais de síndrome de deficiência cognitiva. Com 12 anos ela teve filária e eu tive que eutanasiar porque ela fez tromboembolia e ela fez hipóxia durante o tratamento da filária. E foi a coisa mais triste que eu fiz na minha vida. Então, ter um cão de 21 anos que ainda anda, que ainda responde, que ainda interage com você, é uma vitória. É o nosso milagrinho que anda. E eu quero que Zelda chegue aos 30. É você, filho. E é isso que a gente deseja pra vocês. E ter paciência, ter carinho. A alimentação dele. A gente trocou a ração de cães grandes por ração de idoso. Mini bits, né, para cão pequeno, para ficar mais fácil de mastigar, porque chega um ponto que ele já está apresentando problemas de mastigação, né? Ele já tende a jogar a ração mais para um lado ou outro da boca e mastigar lateralmente. Ele já não está mais mastigando de forma unilateral, de forma uniforme, né? Ele já está jogando a ração mais para um lado e forçando, porque parece que a dentição dele já está começando a ficar fraca também. E a gente faz também alimentação natural associada. Então ele faz uma alimentação mista. Ele não come nem sua ração, nem sua alimentação natural. Ele come legumes também. Pela alimentação mista, então a gente faz um balanceamento de carnes, legumes, frutas. Quando ele estava no período mais magro, ele comia algumas frutas mais gordas. Ele comia abacate. Ele comia uma quantidade maior de fígado, coração bovino, por conta da vitamina do ferro, do fígado, por causa da erlíquia, das gorduras benéficas, por conta da anemia induzida pela erlíquia. Então eu faço esse balanço para ele, porque pensando na saúde dele e para poder favorecer um ganho de peso. Então ele come assim uma quantidade calórica maior do que seria indicado pro porte dele, porque ele chegou a 17 quilos. Então, para quem já teve 30, então foi ele uma perda muito precisava grande. ganhar peso. Ele tava um puro osso. Hoje ele ainda é magro, né? Dá pra ver as costelinhas, mas ele tava assim de ser desesperador. Você olhava pra ele e parecia um esqueletinho que andava. Tava demais. E a gente faz também suplementação. Suplemento ômega, polivitamínico e probiótico.
E assim, ele foi recuperando, tá bem. E agora ele ajeitou, acho que passou a agitação, vai cochilar de novo. Agora ele tá. Já fiz a minha participação. Agora ele Vou descansar. Agora ele se acomodou. Agora É como eu falei, almoço. ele assim, ele tende a achar uma posição. Enquanto ele não acha aquela posição, ele fica agitado, né? Ele se balança, sacode. Aí ele acha uma posição confortável e fica. Só que aquela coisa, quando ele vai levantar, aí ele chora de novo, porque ele precisa de alguém para dar um auxílio para ele conseguir levantar. Porque as patas traseiras já não dão mais apoio para ele. E as dianteiras, como ficaram cansadas da sobrecarga, também tendem a abrir. Ele apoia as duas patas no chão, mas a tendência dele é fazer isso. Então várias vezes ele escorrega de uma vez só e chega a bater com o focinho no chão. Porque as patas da frente abrem completamente, ele não consegue ter impulso, alavanca para se levantar, né? Então agora ele tá chorando. Pra gente, ele chama a gente já sabe, até pelo tipo de choro dele, a gente já sabe o que aconteceu. É porque ele chora pra poder ficar com a Mayuri, que ele é apaixonado da Mayuri. Ele chora pra levantar, ele tem o choro porque ele quer fazer xixi. Ele tem o choro porque ele quer comer. Ele tem os choros diferentes. Aí com o tempo você começa a identificar o choro. Pra que é o choro? Igual bebê. Com o tempo você começa a treinar seu ouvido. Pra que seu cachorro tá chorando? E como às vezes ele faz xixi deitado, tem que ter um cuidadinho, cães muito idosos, com relação à higiene, porque a ureia, a amônia da urina, ela pode fazer irritação, então pode fazer dermatite de contato e acabar fazendo lesões na pele. Então, um lenço umedecido ou uma toalha úmida, fazer uma limpeza do local, para poder não ficar acumulando ali. Então são esses os cuidados que a gente tem com ele. E hoje tem festinha, né? E hoje a gente vai fazer o bolo dele. Se der certo, vamos fazer um bolinho pra ele. E vamos passar a receita pra vocês, com certeza, tá? Com certeza vai ter festinha. Esperem que nos próximos vídeos vocês terão a receita do bolinho de aniversário do Fred. Se tudo correr bem, sábado tá entrando um videozinho. Pra que vocês também possam, né? Quando o seu doguinho fizer um aniversário, vocês fazerem uma festinha pra ele, né? Por que não? Eles também merecem bolinho, né? Se eles cuidam da gente, por que não a gente cuidar deles um pouquinho, né? E a mensagem que fica é, cara, não abandona seu cachorro porque ele ficou idoso. Não proponha a eutanásia porque ele ficou com problemas articulares, porque ele está sentindo dor. Sim, não se deixem levar por esse simples fato que ele vai te dar trabalho, ele vai te dar o trabalho sim, vai cansar às vezes, é cansativo, a gente não mente, né? Às vezes a nossa paciência, né? É estressante, mas gente, ele teve todo o carinho com você durante a vida toda, né? Ele não te abandonou, ele não deixou você para trás, então por que isso com ele, né? Então, gente, combatam esse tipo de má informação também, porque muitas pessoas, às vezes, simplesmente pelo fato, tá idoso, não, eu eutanasia ele, e infelizmente não é descartável. Infelizmente, muitos profissionais também acabam indicando isso erradamente. Então, tenha talvez uma segunda opinião, busque sempre preservar a vida dele em primeiro lugar. Tem como você remediar, tem como você fazer o controle da dor, tem como você dar qualidade de vida, tem como você fazer um suplemento de condroitina, tem como você fornecer um alimento com colágeno natural, tem a receita do pé de galinha que a gente já deixou aqui no canal. Sim, muito bom. Ele toma sucupira, extrato de sucupira, é muito bom para a articulação, é um anti-inflamatório natural, é um fitoterápico, ajuda na inflamação, ajuda no controle da dor, da saúde das articulações. Ele toma também extrato de própolis, ele faz uso, além dos alopáticos, a gente dá também suplementos nutracêuticos, ele faz uso de fitoterápicos. Então é procurar se informar e para poder dar uma qualidade de vida, né? E assim, o dia que chegar o momento, o animal te avisa que o momento dele chegou, né? E até lá a sua função é promover um ambiente seguro, saudável, livre de obstáculos, adequado às necessidades dele, das restrições dele, um piso que não seja escorregadio. Hoje em dia tem uns sapatinhos, principalmente para os animais pequenininhos, sapatinhos com antiderrapante,
para poder evitar o atrito, para ele não ficar escorregando. Existem suplementos e nutracêuticos, é conversar com os veterinários. Tem opções naturais, tem rações balanceadas, tem alimentação natural, tem uma série de alternativas para você estar dando uma qualidade de vida. É exercitar o animal também, porque não é porque ele está velho, que ele tem problemas articulares, que ele tem que ficar prostrado, deitado, não. É levantar o animal, colocar ele para se movimentar, colocar ele para andar. Se ele não consegue andar sozinho, tem opções de barrigueira para você fazer, para você colocar aqui, que você encaixa aqui na anca do cachorro e você vai segurando pelas alças para poder fazer essa condução para ajudar ele a se movimentar. Cachorrinhos que já não conseguem mover a parte de trás, tem os carrinhos, tem até receitas, né, tutoriais na internet que ensinam a fazer carrinho, cadeirinha de rodas de cachorro com cano de PVC, para que ele possa ter mobilidade na parte da frente e fazer um exercício. Isso faz bem até para a cognição do cachorro. Então, dá qualidade de vida para o seu bichinho, né? Cuida dele, porque ele já cuidou muito de você, né? Também. Então, né, não custa nada a gente devolver amor com amor, né? Se ele cuidou de você e te amou a vida inteira, por que, né, agora no final você vai deixar ele? Nada disso, né? Cuida dele, porque é gratificante, né? Você vê ele, apesar das dificuldades dele, ele dando amor para você, né? Ele buscando carinho em você. Então cuida dele, cuida, porque é muito importante. Eles nos amam incondicionalmente, né? Enquanto eles estão saudáveis ou não, eles estão sempre solícitos ao nosso amor. Então acho que a melhor forma que a gente tem de devolver tudo que ele já deu pra gente é a gente cuidando dele até o final. Então era isso, a mensagem que a gente queria passar no vídeo de hoje era essa. E se você conhece alguém que tenha um cão idoso, que esteja passando por dificuldades, que acha que tá sozinho nesse barco ou não sabe muito bem como proceder, encaminha esse vídeo para essa pessoa, né, para ela saber que não tá sozinha, o que ela pode fazer, né, conhecer a história do Fred, espalhar essa palavra, porque boas histórias têm que ser espalhadas. Sim. Não abandone, não maltrate, cuide bem do seu velhinho. É isso aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e vem fazer parte da família. Por hoje é só. Tchau, pessoal. Dá tchau, Fred. Dormiu, apagou. Quero dar tchau, não. Tá offline. Kick.